E ainda de olho nessa situação econômica do nosso país, gente, o FMI destacou o cenário da dívida bruta que deve piorar. E aí eu venho conversar com a Lucinda Pinto, nossa analista que está aqui comigo, para explicar um pouco mais sobre esse impacto na economia global e no nosso país. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Explica pra gente um pouco sobre esse cenário e como que o FMI está enxergando essa dívida bruta do Brasil, que para o ano que vem já, 2027, depois que passou a eleição, aí sim a gente pode chegar numa dívida bruta em 100% do PIB? Essa projeção do FMI, 100% do PIB. A gente já tem visto uma escalada do endividamento global do Brasil e de países desenvolvidos, inclusive Estados Unidos, ou principalmente Estados Unidos e China, há alguns meses, há alguns anos, desde a pandemia, né? Depois da pandemia, a dívida atingiu ali um pico, desacelerou e voltou a crescer ali por volta de 2022. Isso não é uma novidade, mas o que esse relatório, que se chama Monitor Fiscal do FMI, mostra é que esses níveis preocupantes ou essas marcas psicológicas, elas podem ser atingidas antes do que se imaginava. Então, para o Brasil, já no primeiro ano do novo governo, a expectativa é que realmente a dívida bruta chegue a equivaler a 100% do PIB e no caso da dívida global, isso deve acontecer em 2029, segundo essas estimativas. E, obviamente, essa situação de conflito e gastos militares e aumento de juros em muitas economias, tudo isso contribui para acelerar o passo. No caso brasileiro, a gente não está aumentando os juros, mas vai cortar a taxa muito mais lentamente e muito dificilmente a gente vai ver esse juro em 2 dígitos aí nesse horizonte de 2 anos para frente. Isso tem um peso muito grande. No ano passado, a gente já viu o custo com juro chegar a R$1 trilhão. Isso é uma marca histórica. Até o Fernando Nakagawa escreveu um texto chamando de dízimo da dívida, né? Então, equivalendo a 10% da dívida bruta. Então, é um ponto de preocupação e de alerta. E por que preocupa tanto? Por coisas como a gente poderia estar usando esse dinheiro todo de custo financeiro para gastos mais importantes, como saúde, educação. O Fundo Monetário Internacional faz esse alerta, inclusive, nesse documento. Tem uma outra questão que isso limita o espaço de reação do governo, dos governos de modo geral, inclusive do Brasil, no momento de algum tipo de choque como esse que a gente está assistindo, e é por isso que a gente vê o governo tentando tomar medidas aí para diminuir o efeito desse aumento do preço do petróleo sobre a economia. E isso acaba gerando mal-estar, porque o nosso espaço de reação já é muito menor por conta do peso da taxa de juros, o peso da dívida. E, em terceiro lugar, porque quanto maior a dívida, obviamente, quanto pior o cenário, mais aqueles que financiam o governo vão exigir um prêmio de risco. E é o que a gente assiste. Então, é uma bola de neve. Quanto mais dúvidas você tem ou mais preocupação você tem com o quadro fiscal, mais alta a taxa que se exige para emprestar dinheiro para esse país. E é o que a gente está assistindo. Eu até aproveito para te perguntar se esse cenário do FMI, que ele está olhando para o Brasil, considera, por exemplo, uma mudança no cenário de arcabouço fiscal ou não? É olhando para o que a gente tem hoje? É isso mesmo. E o documento traz exatamente esse alerta de que é preciso e urgente que se reforce um arcabouço, âncoras fiscais, medidas que deem mais credibilidade ao cenário fiscal e que se faça algum ajuste. É por conta desse cenário, Muriel, que quando você conversa com os analistas, com os investidores, é praticamente consenso que haverá algum ajuste. A dúvida é se esse ajuste fiscal vai acontecer de forma ordenada, então com um programa, com um plano, com metas bem consistentes, bem claras, ou se ele vai acontecer de forma desordenada. E o desordenado é quando você perde o controle, o Tesouro passa a ter muita dificuldade de rolar sua dívida, passa a pagar muito mais caro, isso vai gerar inflação, isso desvaloriza o câmbio. A gente não está assistindo nada disso nesse momento, mas é um risco. Então, essa é a única razão pela qual se tem tanta convicção de que algum ajuste fiscal vai acontecer no próximo governo, Muriel. Até porque eu queria até que você explicasse para quem está nos assistindo como que o mercado costuma reagir quando países emergentes têm uma dívida nesse nível, por exemplo. A grande variável, na verdade, é mesmo essa exigência de prêmio de risco. Então, o Tesouro passa a ter mais dificuldade de vender os seus papéis, de fazer a rolagem. A gente não está vendo algo nesse sentido, mas
tão grave assim, mas a verdade é que a gente já assistiu aí alguns momentos de indigestão, de venda de títulos pré-fixados. O Tesouro voltou a ter que ofertar papéis pós-fixados, aqueles que são atrelados à taxa Selic, porque a exigência de prêmio de risco para vender aqueles pré-fixados e de prazos mais longos estava muito alto. Então, esse tipo de sintoma a gente já percebe. Isso é uma coisa. E a segunda coisa mesmo é uma hesitação, uma falta de disposição do investidor em trazer dinheiro para o país. E isso não está acontecendo, porque a gente está vivendo esse momento aí positivo, porque o petróleo está subindo, somos exportadores dessa commodity. Isso pode trazer algum alívio de curto prazo na questão fiscal, porque aumenta a arrecadação. O problema é quando as coisas se reorganizam, quando o investidor global interromper esse processo de diversificação de carteira, então talvez a gente possa ver esse tema vir à tona e isso sim pode trazer consequências mais sérias. É muito importante a gente deixar isso claro, porque muitas pessoas questionam, puxa, mas o mercado está tão bem, a gente tem visto a Bolsa subir tanto, bater recorde, o dólar também caindo aí, o real tem sido uma das moedas com melhor desempenho nesse momento e parece que não tem problema nenhum. A questão é que esse tipo de situação, ela acaba ganhando uma proporção e um impacto direto sobre a economia e sobre o mercado de uma hora para outra. Então, não é uma coisa que possa ser relevada e que possa ficar debaixo do pano. E, de novo, essa situação de endividamento muito alto e crescente, na verdade, essa falta de perspectiva de controle da dívida, é isso que ajuda a explicar o nível da taxa de juros e que castiga todo mundo, castiga as empresas, castiga o próprio governo e castiga as famílias. A gente tem falado tanto sobre isso. Exatamente. E até aproveito para te perguntar se o FMI está olhando para soluções. Qual que é o caminho que o Brasil precisa seguir para evitar esse cenário de dívida bruta? Ele traz uma comparação, por exemplo, com o México, que vem cortando gastos. Então, a situação do México ela é contrastante com a do Brasil. É isso. No fim das contas, é reorganizar o orçamento, é ter uma situação previsível, acho que trazer uma previsibilidade para a dinâmica da dívida. Essa é uma das sugestões, dos alertas, na verdade, que o fundo traz. E é uma gestão de gastos mais equilibrada, que a gente não pode permanecer fazendo gestão de orçamento, gestão fiscal, aumentando a arrecadação para bancar um aumento de gastos. Tem que ter um equilíbrio diferente desse que a gente tem visto aí nos últimos meses, nos últimos anos. Portanto, a gente certamente deve acompanhar, independentemente do governo, a tendência, pelo menos, é essa, de que se repense especificamente o cenário de um arcabouço fiscal. Não, talvez, voltar para o teto de gastos, mas repensar a forma como ele está agora. Um mais transparente, um mais crível, um que permita que se tenha um cenário desenhado, porque hoje a gente tem dificuldade de ver uma convergência clara da trajetória da dívida para uma situação mais estável. Então, é preciso ter alguma âncora, algum eixo que dê um pouco mais de credibilidade. Lucinda Pinto, obrigada, pelas informações e pela análise que você traz para a gente. Obrigada, Muri. Obrigada. Boa tarde.